Filosofando está de volta, falando hoje sobre o livro Cristianismo e Espiritismo de Leon Denis. Queremos, antes de dar prosseguimento, fazer um convite a você que gosta de espalhar o bem. Seja também um divulgador da doutrina espírita. Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0800 12 18 38. Professora Sônia, nós falamos em blocos anteriores sobre a questão do dogma, ou melhor, do mito Messias. E de que forma o Espiritismo consegue desdogmatizar, tirar o dogma desse mito? Então, você falou certo, né? O mito no qual foi envolvido Jesus é um dogma. Né? Então, desdogmatizar, retirar Jesus do seu próprio mito de segunda pessoa da Trindade, Deus corporificado, é um processo que o Espiritismo faz. Por isso que ele não é aceito pelas religiões, porque as religiões trabalham esse mito, elas vivem disso. Lembra do que eu falei no programa anterior sobre a questão dos arquétipos individuais e coletivos que trabalham os mitos? Então, se nós estamos presos aos mitos ainda, sem dúvida nenhuma que esse é um dos mitos. Jesus é um mito para as religiões, né? É o mito do mártir, do herói e do guerreiro passivo, né? Que estão todos eles focados numa pessoa só, que é Jesus Salvador, né? de Nazaré, e que consubstancia essa expressão de salvação, né? Então, ele como Salvador, ele chamou para si todos os pecados do mundo e resgata, portanto, nos resgata do pecado de Adão e Eva para a florescência numa ambiência espiritual muito mais elevada. Mas tudo isso faz parte do mito. Como que o Espiritismo desdogmatiza isso? Veja, desmitificar a figura de Jesus não é trazê-lo às mesmas necessidades de um homem de provas e expiações, porque muitas vezes acontece isso. Eu já vi gente ensinando em centro espírita que Jesus tinha uma vida comum, de um homem de um plano de provas e expiações com todas as suas necessidades, anseios e expectativas. Jesus não é um homem de provas e expiações. Jesus é um homem de uma envergadura, um ser pleno, de uma envergadura moral jamais imaginada ou vivida por qualquer ser aqui na Terra, né? Para que nós possamos entender mais ou menos esse crescimento de Cristo ao longo da sua própria existência, vamos nos reportar à escala espírita contida no Livro dos Espíritos, na questão número 100, onde os espíritos fazem um estudo bastante aprofundado desde a nossa evolução primitiva, né, até passa-se por todos os processos de provas e expiações, até chegar na regeneração, mundos felizes. Então, Jesus está muito acima da nossa compreensão, mas nós podemos imaginar o que seria ser como ele numa ambiência de regeneração, por exemplo. Então, como nós estamos à porta da regeneração, a gente pode intuir alguma coisa, né, desse outro clima espiritual. Então, é o amor imenso que ele tem pela humanidade, é o sacrifício que ele fez de dar exemplos diante de um povo ignorante e cuja ignorância se perpetua até os nossos tempos, né, em termos de convivência respeitosa entre as pessoas, né? Então, a escala espírita é uma recomendação para nós entendermos um pouquinho mais sobre Jesus. Uma outra passagem também no livro A Gênese de Kardec, quando Kardec faz um estudo aprofundado, quando Jesus diz que ele não é Deus. E Kardec elenca todas as passagens onde Jesus fala e prioriza essa questão. Desdogmatizar aspectos da vida de Jesus, conforme eu disse, também nós desdogmatizamos Maria de Nazaré, né? A pessoa de José, os apóstolos e todos aqueles que se seguiram
no segmento do desenvolvimento do cristianismo de Jesus. Então, nós contamos com todos aqueles que são ditos santos, chamados santos, que, na verdade, um estudo que nós fazemos no VER é compreender que todos os santos, na verdade, eram médiuns. Não há um santo que se salve dessa situação. Que não seja médium. Todos eles eram médiuns em potencial, fossem médiuns de efeitos físicos, médiuns curadores, médiuns de psicografia, de psicofonia, todos eram médiuns. Eu vou dar um exemplo que está perto de nós, mulheres. Santa Rita de Cássia. Santa Rita de Cássia casou-se, teve filhos, viveu uma vida como todas nós vivemos, mas num dado momento, diante da época em que ela vivia, que foi no século XV, XVI, se não me engano, ela perde o marido, perde os filhos, aquela famosa epidemia da peste na Europa, né? Havia também na Itália guerras entre facções. Então, naquele momento em que ela fica sozinha, ela entra num processo de crescimento espiritual que começa com uma crise existencial. E a partir daquele momento que ela vai se encontrar com Deus e com Jesus, né? Mas ela era uma médium de efeitos físicos, ela era uma médium curadora. Tanto assim é que ela cura o seu cunhado da peste, numa noite inteira em que ela fica à cabeceira do seu cunhado, orando e aplicando como se fossem passes nele, né? E ele se cura da peste bubônica. Então é um exemplo bastante interessante de se notar, em meio de tantos outros espíritos queridos que deram exemplo de santidade, mas leia-se aí santidade, amor ao próximo, amor a Jesus, amor ao cristianismo verdadeiro que, segundo Emmanuel, o Espiritismo veio resgatar. Muito obrigada, professora. Já estamos no final do nosso programa. Eu quero aqui renovar o convite para que voltem a assistir ao Filosofando na próxima semana, nesse mesmo horário. Até lá.